Olá, gente, tudo bom? Vamos voltar a gravar os vídeos pro canal, né? Que meus planos mudaram um pouco. Eu estava antes ocupada fazendo os cursos online pro pessoal, né? E agora eu vou focar mais em outros aprendizados, outros aprofundamentos, né? Na minha vida espiritual, na minha caminhada profissional, né? Tô sempre estudando, aprendendo novas coisas e aprofundando o que eu já sei. Quem não sabe, eu jogo baralho cigano, foi meu primeiro oráculo, tá? Faz mais de 24 anos. E você acredita que eu tô sempre estudando, sempre entrando em algum curso? E aí você pensa, você já estudou e sabe tudo que existe? Você já ouviu todas as interpretações possíveis? Você já buscou ir além do que falam? Ou você acha que pegou aquele livro, fez um curso básico de Lenormand, baralho cigano, escola brasileira, e acha que você já sabe tudo, é profissional, não tem mais nada para aprender, né? Aí que a gente vê um teste de conscientização, né? E de ego. O tarólogo, o guia, né? Ele não pode estar contaminado pelo ego, tá? Porque um cego não pode guiar outro cego. Esse é o erro da República, né? A República, ela abriu a porta para o povo fazer tudo sem ele ter realmente essa capacidade evolutiva em sua alma, né? O povo é uma massa, está no nível de massa e não tem capacidade de maestria. Jesus sabia disso, como disse que um cego não pode guiar outro cego. Tá? Então eu queria deixar, pessoal que me segue, me seguir no meu outro canal, mas nesse canal novo não me acharam, que eu ainda não postei, não tentei divulgar em grupos, quem sabe agora eu comece a fazer isso, né? Novamente, já que o meu trabalho está recebendo uma nova transformação, como sempre, né? Está sempre mudando numa busca de um aperfeiçoamento, e não paramos no tempo. Como não paramos no nível de progresso, de busca de respostas, buscas da verdade, e a gente precisa entender, né, que muitas pessoas não aprenderam o processo de discernir, de autoconhecimento. Elas entendem as coisas de uma forma abstrata e repetem isso cegamente, né? E o ego faz a pessoa fazer coisas, se meter a fazer atividades que elas não estão à altura, né? Então, infelizmente, na República, qualquer um virou sacerdote, qualquer um virou cartomante, cada um dá sua opinião como se fosse o dono da verdade, mas são só cegos, levando pessoas inocentes e vulneráveis para o despenhadeiro, levando a pessoa baseada na sua ignorância e alienação e dogmas e frases prontas que enfiaram na sua cabeça. Então, no momento que você começa a pensar e entender que as coisas não são superficiais como prega, né? Eu vi agora uma pessoa jogando uma carta e ela puxou a carta e veio aquele discurso, você dá permissão, você isso, você aquilo, né? E aí a pessoa não consegue entender que essa permissão que ela está falando no nível consciente. Ela não está falando nem processando que existe a possibilidade, porque é uma ignorante superficial e não sabe que existe um nível de permissão direta e indireta que foi feito pelo subconsciente, baseados em lavagens cerebrais religiosas e da engenharia social da sociedade, que coloca o lixo no seu subconsciente, e quando você entra no processo de meditação, isso pode ser ativado contra você. Então essas frases alienantes é virado contra você e vira uma espécie de permissão indireta, tá? Contra você. Então quando o ignorante vem com uma frase que isso tá te acontecendo porque você deu permissão e manda você falar, diga que não, isso tá no nível superficial consciente, mas não está resolvendo o problema que foi plantado e sabotado no subconsciente da pessoa. Isso além de falar que existe a possibilidade dos seus antepassados terem passado por algum processo também de lavagem cerebral dogmática, né, da engenharia social daquela época, com frases alienantes, deturpadas e superficial, que deu também uma espécie de permissão indireta que está te afetando. Então, isso não tem nada a ver com culpa sua,
nem de você ficar afirmando que nem um pateta a nível consciente, superficial, que você não dá permissão, que o problema está mais enterrado. Então, esse é um exemplo de ignorantes tentando fingir que são mestres, enganando a si mesmo, enganando os outros, mas não tem capacidade nenhuma de guiar, nem de dizer qual é a regra do jogo. E aí você entende um tarólogo. Existem muitos, mas quem realmente é um tarólogo a nível de ter entendimento dessas complicações e processos espirituais, que a maioria dos centros espíritas, médios, presidentes de centros espíritas, inclusive candomblecistas que têm conhecimentos profundos de tipo de trabalho brabo que pode fazer contra alguém, mas quando chega a hora de ver uma vítima da verdadeira luz que está sendo atacada, ela vai, esse presidente da casa espírita que está sob a influência de um ser das trevas, ele não vai lembrar de todo esse conhecimento e vai julgar e apedrejar aquela vítima da verdadeira luz, né? Que por meio dessas frases alienantes e superficiais acusatórias. Então é importante, se você quer ser um cartomante, você tem que saber pensar como eu estou pautando aqui. Você precisa conhecer os problemas espirituais e entender que existem raças espirituais e qual é a sua raça espiritual para saber realmente como você vai reagir com outras raças espirituais, né? Que eu costumo dizer para as pessoas: trevas, sombra, falsa luz e verdadeira luz, tá? As trevas é maligna e perversa e premedita conscientemente do que quer. As sombras, ele tem um matiz ali mais fraco que esse em relação de perversidade, mas ela também premedita, tá? E nós temos a falsa luz, que é um zumbi, que se acha o puro, o santo, tá muitos na igreja ou no espiritismo branco, né? Mas é guiado pelos espíritos das trevas, né? Nasceram contaminados e são guiados. Então, dentro desse ser da falsa luz, quando ele vê um ser da falsa luz, ele vai apoiar. Quando ele vê um ser da verdadeira luz, ele vai sabotar, inverter e botar culpa. E aí a gente vê Jesus sendo chamado de Labão e sendo crucificado porque eles preferiram Barrabás, né? Então o mal dentro dessa falsa luz abana e apoia um outro mal, né? Mas é hipócrita e louco o suficiente, lunático, o clã da lua, para se achar um purinho seguidor de quem eles mataram. Isso está até hoje, não só nas igrejas, sociedades secretas, espiritismo, candomblé, umbanda, até mesmo no falso druidismo, né? Porque são loucos o suficiente para se achar druidas, né? E não saber a verdade sobre o que é realmente o druida, né? Houve muita desinformação, né? A técnica das trevas é uma torre de Babel, né? Que é corromper as palavras, você chamar de sol negro uma coisa que não é um sol, é um buraco negro. Você chamar de deuses uma coisa que é a lua, que não tem luz própria, né? O que é a lua? Né? O clã da lua se acha druida, se acha bem, né? O clã da lua, o que tá na lua são vampiros, né? À toa que lobos e vampiros têm ligação com a lua, né? A escuridão. Não é uma coisa boa, tá? E eles vão vampirizar você, ou seja, de sangue, de carne, psíquico, né? E aí o psíquico é que a gente mais encontra, o vampiro energético, né? Alguns são conscientes, alguns inconscientes, outros pegam de você, principalmente esses grupos de sociedade secreta, de paganismo, que hoje, em sua maioria ou totalidade, são do clã da lua. Eles não vão pensar duas vezes em te vampirizar e pegar sua energia para um feitiço deles sem nem pedir licença ou sem se preocupar se aquilo vai te fazer falta. Eles acham que você está ali para servir eles, né? Eles pegam de vocês, vampirizam. E depois vai lá brincar com um cachorrinho, com um coelhinho, se achando do bem. E aí a gente vê que o lunático faz sentido, gente. Se as pessoas pensassem um pouco no significado das palavras das coisas,
elas não seriam tão enganadas, mas eu acredito que o pessoal do clã da Lua está hipnotizado, né? E é controlado pelo arquidruida, né? Porque não são druidas de verdade, né? Pelo chefe do templo, do clã, do Coven, né? Eles estão sendo hipnotizados para não ter um processo de esclarecimento, né? E aí a gente vê alguém que vampiriza, que sabota, que ataca, e daqui a pouco vai se contorcer achando puro porque ama a natureza, né? Que nem a igreja acha que é seguidor de Jesus, mas tá lá lambuzado com sangue de inocente, comendo da carne porque é um canibal, bebendo do sangue porque é um vampiro, né? Não consegue pensar que isso é vampirismo, canibalismo, né? E Deus jamais sacrificaria um inocente, né, para salvar o culpado, porque isso seria uma injustiça. Deus não pode praticar injustiça, Deus é perfeição. Então, quando você entende que a Lua, né, não tem luz própria e ela só aparece à custa de vampirizar a luz do Sol, que é a verdadeira divindade, que é o verdadeiro dono do poder, né? Você entende que a Lua não é divindade, a Lua é um impostor, a Lua é um ladrão, é um vampiro, é um maluco, é o arquétipo da Lua, é um maluco, né? Alucinado, tá ligado a drogas, alucinógenos, né? E a Lua jamais será a mãe. Quando você olha na cartomancia, o tarô, a carta 2 sacerdotisa, ela é a Lua também, né? E aquela Lua as pessoas botam como gravidez, não pode ser gravidez. Ou ela é o sangue menstrual, que representa que a pessoa não está grávida, ou representa hemorragia, né? Que é um sinal de morte, né? Ou representa ali um aborto. Então, ela não está grávida, tá? E o sangue representa ali o vampiro. Então, a virgem que veste de azul, né, arquitetado na Lua, é um vampiro, não tem poder espiritual. Ela vampiriza do Sol para se fingir de Deus e vampiriza o Sol para ter um poder espiritual e engana os ignorantes. Trabalha com ilusão, não é com magia natural. Não é uma verdadeira magia, é um jogo psicológico, hipnótico que ela trabalha. Ela não tem poder pessoal. Eu não sei como a carta dessa gente funciona, a magia dessa gente funciona com tanta desinformação, né? Mas aí eles são invertidos, eles entendem tudo errado, eles são míopes e estão hipnotizados, sendo controlados. E aí você pergunta como um troço desse cresceu tanto, né? Porque até hoje eu não achei alguém do clã do Sol, que é a própria divindade, que é ligada na essência, né? Que é o Sol, tanto que no mapa astral a gente vê o signo solar, é a sua essência, né? A Lua ali é uma inversão trevosa, essa sombra, né? Ou sua alma inimiga, ou seus traumas, né? Que aí vai te ligar a vibrações umbralinas, a problemas que pode abrir porta para demônios. E as pessoas não sabem essas coisas, né? O clã do Sol é o verdadeiro druida. E aí a gente vê a deturpação de chamar um buraco negro de Sol para depois dizer lá, o clã do Sol, o filho do Sol é do demo. Não. O Sol legítimo, que é o nosso Sol amarelo, é um Sol consciencial essencial, né? Aí existem vários sóis, mas um buraco negro não é um Sol. Eles vão dizer que é Sol para enganar e corromper as pessoas e entenderem as coisas erradas. Eles não são druidas. O clã da Lua não é druida. O clã da Lua é descendente de Fomoré, que são canibais ligados a Vlad Tepes, tá? Eu vi um vídeo hoje do pessoal falando, o grande conselho druida dos 13, que manda no mundo, eles não são o legítimo grande conselho druida, eles são os Fomoré. Sabe aquela história que Satanás e Lúcifer queria ser Deus, e inveja tanta porque ele sabe que é nada? Ele queria ser algo melhor do que ele é. Um invejoso quer ser um filho de Deus. Então ele vai dizer que ele é Deus, ele vai dizer que ele é druida, ele vai dizer que ele é judeu, né? Infelizmente, quem está dentro dessas instituições hoje em dia é o impostor, não é o verdadeiro, né? Então é isso, né? Eu queria que vocês entendessem que enquanto vocês não entendem o que está por trás das palavras, do jogo de palavras, que a gente tem um sofismo, né? Uma cortina de fumaça, um ocultamento por trás dessas palavras, né? Fazer parecer que é algo que não é.
E aí você pergunta como pode as pessoas não pensarem, né? Estão hipnotizadas, né? São ignorantes, têm deficiência cognitiva, estão abanando o rabo pro seu senhor trevoso, né? Mas são hipócritas, então são cegados para não ver a sua própria podridão, né? Aí você me diz, tá, mas cadê o clã do sol? Cadê os verdadeiros druidas? Eu tô me perguntando isso até hoje, né? Mas eu tô aqui para apresentar para vocês, né, o meu clã, que é um clã druida, que é o clã do sol, que é o legítimo druida, né? Eu estou buscando resgatar o verdadeiro druida, que liga ao, vamos assim dizer, o resgate da mulher, da feminilidade, do respeitabilidade, do poder da mulher. E isso não tem nada a ver com o sagrado feminino, que é algo que foi corrompido pela prostituição, e não tem nada a ver com o conceito de empoderamento da mulher, liberdade da mulher, que aí vem, de novo, corrompido pelos trevosos, né, que bota o conceito deturpado e todo mundo acredita, né, que mulher tem que mostrar o peito porque tá livre, tem que matar o filho, abortar porque o corpo é dela, e aí você vê que isso não é o verdadeiro feminino, tá? Isso é simplesmente Satanás e Lúcifer fazendo uma deturpação de conceitos para os patetas acreditarem. E aí, se você fala que você está trabalhando com feminino, eles vão dizer que você é puta. Não, isso não é feminino. Os demônios, eles se apresentam como mulheres, isso eu estou falando também encarnados, mas o seu espírito é masculino, tá? E aí, essas coisas têm inveja da verdadeira mulher, e eles vão sabotar o conceito do feminino por meio de degradações, de prostituição e decadência. Então, se você entende que dizer algo não quer dizer que aquilo tem um conceito que pode estar sendo ocultado ou deturpado, você não é enganado. Se você tem um pensamento linear, você será enganado. Você precisa entender as implicações por trás de jogos sofistas de enganação e ocultamento, ocultismo, né? Então, o meu trabalho aqui no meu templo, né, que é um centro esotérico só em Libra, que é um comando do druidismo matriarcal, né, do clã do sol, que é o verdadeiro druidismo, a gente busca, sim, a cura da árvore genealógica, a proteção e a consagração do útero, né, como uma bênção para se livrar de pragas, porque esses seres do mal, eles querem contaminar a raça humana, e já contaminou, porque é só você olhar em volta. A maioria, ou quem sabe a totalidade, não é mais humano que Deus criou. Adão e Eva foi um marco de destruição e contaminação, né? Que a partir dali começaram a nascer falsas luzes, seres se achando puro, bem, mas eram controlados por Satanás, nasceram possuídos pelo mal, né? E aí você entende que se você não tem esse entendimento, você não pode guiar ninguém por meio de carta, por meio de magia, porque você é uma besta, é um cego, né? E um cego não pode guiar outro cego. Então, um tarólogo ignorante não pode cobrar o mesmo preço de alguém que tem uma formação e entendimento do que está acontecendo, dessa espiritualidade no planeta Terra, que não conhece quem é você e o que está acontecendo, né? Que não sabe que existem sabotagens quando você joga a carta, que o inimigo pode ocultar, que o inimigo pode fazer um espelhamento, que o inimigo pode jogar o carrego de outra pessoa ali no jogo, e você vai falar bobagem, tendo certeza absoluta, porque você é um cego pelo ego. Então, se você não sabe de todas as sabotagens que se pode fazer por meio de magia, você tem que tomar muito cuidado com o que você afirma quando você faz um atendimento de oráculo, porque você não sabe tudo que existe. Você não sabe se você está sendo enganado naquela jogada que você está atendendo o cliente, né? Então, tudo é necessário você ter um conhecimento profundo. E você conhecer os inimigos e conhecer a si mesmo, né? Então, eu fico muito preocupada com esses cartomantes que estão por aí. Eu queria ainda enxergar as consequências que as pessoas estão sendo atendidas por esses ignorantes, né?
que às vezes para sobreviver acabam se metendo a fazer algo que elas não têm evolução espiritual e consciencial para produzir uma informação e não criar desinformações, né? As consequências que essas pessoas da Lua estão causando nas pessoas que ela atendem, né? Encaminhando as pessoas talvez para um desvio, né? Para cair num despinhadeiro, né? E infelizmente a falsa luz está ajudando mal a alienar pessoas e levando pessoas para o caminho errado, para o entendimento errado, deixando a pessoa mais vulnerável ainda, sendo lavada a cabeça. Então, o kardecismo, Kardec começou com algo baseado na ciência, justamente para não ir para esse lado de alienação dogmática. E o kardecista hoje está alienando, porque eu fui uma vez no kardecismo, o cara disse que a palestra era para moldar a cabeça das pessoas para acreditarem piamente no dogma kardecista que estava sendo pregado ali, para moldar todos igualmente. Isso aí não é uma ciência, é uma alienação. Já não está mais seguindo Kardec. E aí você vê as pessoas dizendo que se você usar mal a mediunidade, você vai perder. Kardec, em momento algum, nem os espíritos falaram isso no livro dos espíritos, nem do médium. As pessoas inventaram isso para oprimir, coagir, ameaçar e aí programar a mente da pessoa negativamente. Né? Dogmas que dizem que se você prejudicar, você tem que abrir as pernas, vamos assim falar, para o inimigo e ajudar o inimigo às suas custas de sacrifício. Ninguém consegue pensar que isso é uma alienação, um falso bem, uma atrocidade, né? Mas estão destruindo vidas de pessoas fazendo essas lavagens cerebrais. Aí você pergunta, cadê a lei do karma, né? A lei do karma foi corrompido, né? A lei do karma foi corrompida, as magias, os trabalhos de bode expiatório desequilibraram a lei do merecimento, da justiça, né? Então, quando o pessoal está fazendo uma magia para ganhar num jogo de loteria, aquilo está sendo tirado de alguém que deveria ganhar e não vai ganhar mais ou vai ganhar menos, para desviar isso para alguém que não teria aquilo. E aí você vai num centro espírita, ele diz que a casa X deu carro para ela, o centro espírita deu carro para ela. Aí você vai perguntar, mas deu a ela pegando de quem, né? Porque isso é tirado de algum lugar. É tirado de alguém que deveria ter. Eles estão desequilibrando a lei do merecimento, da justiça. Eles estão trapaceando a lei do karma. A lei do karma não está mais atuando direito, né? Então, enquanto as pessoas não entenderem o que está acontecendo na espiritualidade, né? E a própria pessoa que recebe esse carro, essas dirigentes, essas médias, a casa centro tal me deu carro. A pessoa não trabalha, deu golpe do casamento, e depois vai fazer cara de ódio pro seguidor, pro assistente, que é pobre, só porque é pobre, né? E vai levantar o nariz como se fosse a elite, mas é ninguém, não tem mérito nenhum, mas tá lá com um carro, com uma vida de rainha, comandando o centro espírita. Aí você pergunta, que espíritos estão ali fazendo a lei da injustiça, pegando de alguém para dar para uma pessoa sem mérito? É injustiça, né? E aí a gente está vendo isso nas religiões, né? O Deus da igreja matou o Filho de Deus inocente para salvar os culpados. Aí você pergunta se é Deus, diz, não, isso é um demônio que finge que é Deus, né? Uma vez eu vi aí no YouTube, não sei se você procurar, você acha, eu não lembro mais o nome. Era um filmezinho de desenho animado, não sei se era indiano, chinês, japonês, alguma coisa assim, que era o dragão que estava pedindo sacrifício e vinha alguém dizer, ele não é Deus, ele não é Deus. É tipo isso. Quando você entende o que é o verdadeiro bem, quando você entende o que é o mal, você vai entender que o bem busca justa justiça e sem isso não pode ser considerado um bem, né? Enquanto a igreja fala em fé, e a fé ali é um farisaísmo de conchavos, né? Você sacrifica o inocente para se dar bem à custa dele que nem um rato. O verdadeiro bem vai dizer que não é fé, é justiça. Justiça e merecimento. Eu vim para cumprir a lei, disse Jesus. Mas o maluco lunático do clã da lua vai dizer que essa frase de cumprir a lei é ele ser sacrificado. Não é.
Então, quando você entende o que está acontecendo num processo espiritual no planeta Terra, você vê que alguma coisa deu ruim aqui. Adão e Eva foi o marco do poder do mal que tomou posse e de uma humanidade contaminada por demônios. Mas o ego cega e a pessoa se acha o bem puro, se acha o capacitado. E a magia que eles estão fazendo é uma magia psicológica, arquetípica, subconsciente, umbralina. Mas as pessoas não sabem. Aí você vai num centro espírita, num lugar, ele vira assim, você não pode ir para outro lugar. Mas se você for para não sei o que é o mal, não sei o que, agora você vai ver o ponto traçado, que está no afro. Ele é um portal que nem os selos de Salomão, é uma magia do caos sigilo. Isso aí já é uma contaminação. O Zélio não fez isso. O Zélio que abriu Umbanda, inclusive na minha cidade, Niterói, era uma magia popular natural. Não tinha sigilo, sigilo é ocultismo. É magia salomônica, que é magia negra, abertura de portal para trazer criaturas de dimensões umbralinas para a Terra. Os centros espíritas estão sendo contaminados com magia sigilo, né? E aí a gente fica preocupada, porque as pessoas são ignorantes, não sabem, depois vai dizer, ai, você foi em outro lugar, olha, aquele é do demo, presta atenção, você também é do demo. Olha o que você está fazendo, você não sabe nem o que é um símbolo traçado aí, um ponto traçado, um ponto riscado, você não sabe nem o que é isso. Isso foi pego do ocultismo, isso foi pego de Salomão, foi misturado, já não é um estado natural da Umbanda. Presta atenção, você não sabe nem a diferença dos orixás do candomblé para os orixás da Umbanda, porque parecem, mas não são iguais. Não são a mesma entidade, mas você não sabe, você acha que é tudo igual. Da mesma forma que o Wicano, o deus Wicano e o deus druida não são os mesmos, mas o druida fake do clã da lua cultua o mesmo deuses da Wicca, que são contaminados com a ordem da serpente Fomoré dos demônios. Porque os deuses do verdadeiro druida são puros, não são contaminados, são conscientes, são da verdadeira luz. Mas usam o mesmo nome. Se fazem passar a ser o mesmo por arquétipos, significados de coisas, né? Mas não são os verdadeiros, não são os autênticos, são contaminados. Enquanto você ficar abstraindo as coisas e não souber destrinchar, você vai ser uma mula levada pela correnteza. E é isso, gente. Eu acho que esse era o vídeo de hoje, né? Eu queria um pouco falar também da importância da dança circular. Acho que eu vou falar isso tudo num vídeo só, né? A importância da dança circular e os perigos dela. A dança circular, você vê ela sendo usada espiritualmente e sendo usada psicologicamente, né? Ela é uma biodança sim, porque a pessoa diz que a biodança ela tem significados, e aí tem uma coreografia com um significado. Dizer que não é uma biodança é só um jogo de palavra de um narcisista que quer bater de frente com você e dizer que não é, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Quando você vê alguém assim, cai fora, porque o grupo está contaminado por narcisistas perversos, né? E sabotadores. Eles não são sua família espiritual, né? A sua família afim, né? Até isso a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo, para sabotar a gente, desconectar a gente da nossa família afim, da verdadeira luz, eles querem dizer que os súcubos e incubos que te estupram de noite são seu esposo espiritual e sua família espiritual. Então, para não confundir isso e não dar curto no astral, porque eles fazem isso de propósito, com esse objetivo de sabotar e confundir nossa cabeça com palavras que querem significar algo, mas não é, né? Eu chamo de família afim, né? E alma gêmea, em vez de esposo espiritual. A esposa espiritual eu deixo, então, por significado que o inimigo quer colocar, que é súcubus e incubo que te estupra de noite, né? E aí eu coloco como alma gêmea a um ser que tem a configuração espiritual igual a minha, que veio do mesmo planeta que eu vim, que foi criado pelo mesmo Deus e regente de raça que me criou, para vencer essa sabotagem que o inimigo fez usando as palavras deturpadas, né? Os significados deturpados. Então você precisa ter esse sacômetro, né?
E aí essa dança circular, quando ela vai para uma linha psicológica, ela está indo para uma linha umbralina, o subconsciente, inconsciente coletivo é lua, tá? Meditação é lua. Consciente é a nossa essência, tá ligada ao eu superior, tá ligada ao verdadeiro Deus. Lua tá ligado a demônios, a umbral, frio, que não é divindade, mas finge que é roubando a luz de alguém por meio de vampirização. E aí a dança circular me preocupa bastante, porque quando você tá num grupo, como num círculo mágico, você troca energia. Se você tá num grupo ali participando disso, sem ter essa conscientização que você pode ser contaminado com aquele círculo, tá? Ah, mas se for assim, a gente não participa de nada, que nem uma meditação coletiva, você também pode ser contaminado. Mas se você não toma seus cuidados, né, você também se ferra, você prefere estar no meio de todo mundo, ter um social de oba-oba, ou você prefere não se contaminar o máximo possível, né, evitar o máximo possível e ter uma defesa. Então, eu penso que a dança circular é legal, mas você tem que fazer isso com sua família afim, né, do seu nível vibracional, para não ser contaminado e não ter portas ali para sabotar. Outra preocupação é a direção que essa dança está circulando, né? Horário é anti-horário. A pessoa, por exemplo, estava fazendo uma dança circular ali de recebimento de bênção, aí começa a girar a roda anti-horário, né? Oposto ao sentido do relógio. Ela ali está banindo. Ah, mas a gente não está pensando nisso. Você não está pensando, mas a energia espiritual é natural e imutável. Ela não é psicológica, como o inimigo quer colocar. Então ela é natural e imutável e ela vai agir você querendo ou não, você acreditando ou não. É a lei natural da espiritualidade, né? O problema de hoje em dia é que as pessoas entraram numa vibração de clã da lua, e aí o clã da lua ele funciona por psicológicos, cabeças de algumas pessoas. Então você cega o psicológico da cabeça de alguém, ou de um grupo, ou de uma dimensão psicológica umbralina, né, que pode se passar por uma colônia espiritual da falsa luz ali também. E aí você vê todas essas problemáticas, né? Qual é a verdade espiritual? Cada religião tá dizendo uma regra diferente, porque elas não estão seguindo a lei natural espiritual, elas estão no clã da lua, que é psicológico, que é da cabeça de alguém. Estão seguindo a cabeça de alguém, não estão seguindo a natureza, né? E aí a essência ela é natural e imutável, ela é natureza, tá? E aí você vê, por exemplo, Beltane, né, do paganismo, do clã da lua, eles querem dizer que o Beltane é um momento de você fazer uma saturnália, uma magia sexual, porque eles chamam isso de fertilidade, né? Mas o clã da lua, ele é levado pelo instinto, a animalidade. Então eles vão fazer culto ao sexo, né? E vão querer fingir que isso é divino, mas não é. Porque Deus criava pelo verbo. Ele não criava com a corda vocal de baixo, vamos assim dizer, né? Quem usa isso é Satanás, que é bicho, né? E aí, quando você entende o que está por trás dessas coisas, eles vão querer dizer que a primavera, a deusa deles, usa vermelho. Porque o vermelho é a vida. Não, gente, o vermelho ali é o sangue do vampiro, tá? E eles estão ali de magia sexual, porque no verão, na primavera, é quando dá pra ir pro meio do mar sem passar frio e ficar pelado pra fazer as coisas. Então aí a gente vê uma deturpação. Quando diz que Brigitte era uma velha e de repente ficou jovem, Brigitte era velha, feiticeira quer dizer magia negra braba. Ela roubou de alguém a juventude, jogou o lixo dela, fez alguém de bode expiatório e vampirizou a beleza dessa pessoa e veio jovem, fingindo ser uma divindade que não é. Então as pessoas são tapadas. Vamos falar a verdade, vocês estão sendo enganados. A Brigitte ali é a feiticeira má, vampira, que fez uma magia negra contra alguém e roubou a luz, a juventude dessa pessoa e se transformou numa nova pessoa ali, se fingindo de divindade. Vocês não... É isso que o clã da lua, as pessoas, parece que estudam, mas continuam tapado, né? Fazem o mal, mas continuam zumbi, né? Ah, ela
ficou jovem porque tirou essa energia da onde? Era uma velha feiticeira. Feiticeira é arquétipo do mal, né? Existe druida, né? Que é o meu caso. Nós somos da verdadeira luz, do clã do sol. Existe mago, bruxa, né? Mago e bruxa, né? Que aí a gente tem o clã da lua, né? Que é como se fosse uma coisa intermediária, né? Ou sol e lua junto, é uma coisa falso bem, né? E aí a gente tem o feiticeiro, que é o trevoso, mor, né? Que consegue as coisas roubando de alguém, né? A falsa luz também rouba, mas não tem essa consciência, né? É alienada, é cega pelo ego. E aí vocês precisam entender que as pessoas estão sendo enganadas. O sistema religioso é um engodo, né? Tá cheio de mentira e desinformação, trabalhando o tempo todo pro mal, sem perceber, na sua maioria. Quando você tira o véu e enxerga o que estava sendo ocultado, que é isso que eu tô colocando aqui, você vai entender, se é que você tem essa capacidade, que só os seres que têm consciência, que é uma parte espiritual, que nem todo mundo tem, vai entender isso que eu tô falando. Porque é aquele negócio, não adianta atirar pelas aos porcos. Na Bíblia, né, os druidas não escreviam nada, ou seja, a Bíblia não foi escrita pelos filhos de Deus. Os filhos de Deus não escreviam, era o poder do verbo. Tanto que a maioria dos seguidores de Satanás, dos filhos de Satanás, estão de cantor. Eles querem ser filho de Deus, eles querem verbo. É invejoso, finge ser algo que não é, maluco, né? E aí a gente vê isso, gente, presta atenção, vocês estão sendo enganados, tá? E aí muitas pessoas, a Ordem de Caim criou uma falsa ordem druida, que eles estão chamando de nova ordem druida mundial, mas eles não são druidas e nunca vão ser de verdade, porque o druida não é uma filosofia de vida, o druida é uma configuração espiritual. Veio do mesmo alinhamento dos verdadeiros judeus e dos verdadeiros ciganos. É por isso que o meu templo trabalha com cigano, mas não é o cigano da Santa Sara. O cigano da Santa Sara, Kali é Índia, tá? Quando houve o dilúvio, né? O problema é isso, os textos, né, traduzidos, eles foram corrompidos pela igreja. Então, algo que aconteceu no dilúvio, eles tiraram e reescreveram aquilo como se fosse na época de Cristo, né? Aí vai chamar de Salomé, sangue de Jesus sacrificado, mas eles deturparam a história, infelizmente, né? Lesionaram os textos históricos. E aí a gente vê ali que Santa Sara Kali, que é da Índia, um navio estava saindo do dilúvio, ou segundo eles, da época do Cristo, né? E estava indo para a Irlanda, né? Os celtas, que é um portal leste que dá para Pleiades, que é de onde vem os verdadeiros druidas, tá? Mas um alinhamento específico, porque existe um falso pleidiano, que é o que está se comunicando hoje em dia, tá? O falso pleidiano é pervertido sexual, tá? Eles são híbridos com Satanás, são luciferianos. E aí a gente entende que esse navio que estava indo para a Irlanda foi desviado. Houve um desvio de rota, uma sabotagem, pedra de tropeço. Satanás faz isso o tempo todo com os filhos de Deus, né? E aí eles foram para a Índia. Então esse cigano que o povo diz que é da Índia, que é cabelo escuro, pele escura, esse não é o verdadeiro cigano. O cigano é colorido. Por quê? Pleiades é alegria, é liberdade, é o conceito do verdadeiro cigano, que era o clã do sol também, tá? Mas está contaminado pelo cigano que foi para a Índia, e ali entrou Fomoré, ali entrou demônios, e aí houve uma perversão, não tá o cigano puro ali mais, né? Mas eles só se reproduzem com quem é da mesma raça, gente, em algum momento ali deu alguma coisa errada, tá? Não é mais o verdadeiro cigano, não. Como o judeu também não é mais verdadeiro judeu, como o druida não está mais aí verdadeiro. Houve uma contaminação e dizem que mataram todo mundo e pegaram o lugar, tanto dos druidas como dos ciganos, como dos verdadeiros judeus. Mataram todo mundo, tomaram o lugar e criaram um falso grande conselho druida, que não é o legítimo, é Fomoré, tá? E aí
Eu me pergunto se os verdadeiros druidas realmente foram mortos ou eles conseguiram ir embora e fechar o acesso ao mundo espiritual do verdadeiro druidismo. Por isso, o falso conselho druida, Fomoré, que finge ser druida, não tem acesso ao verdadeiro conhecimento druida. Eles tiveram que criar outro, tá? Eles não têm acesso. Então isso me faz pensar que os verdadeiros druidas escaparam e fecharam os acessos. O problema é que eles escaparam e deixaram os descendentes aqui, porque nós que somos uma raça humana, druida, e não um druida puro, né, no corpo druida puro, a gente chega com amnésia, né, sem memória do nosso poder, sem memória do nosso conhecimento, sem estrutura, totalmente sujeita aos enganos da sociedade, né, e das religiões, e ficamos uma presa fácil, né. É bem complicado isso, porque eu ainda não está esclarecido quanto a isso, porque os druidas verdadeiros não se importaram com a gente, do clã do Sol que ficou, seus descendentes, porque somos de uma certa forma híbrido com o humano e de uma certa forma, por mínimo que seja, tem alguma contaminação, e eles meio que olharam a gente como algo descartável e melhor ser abandonado para se autodestruir. Não sei. Isso ainda está no ar, mas com certeza o falso conselho druida criou falsos druidas, e o que eles chamam de céu ali é uma falsa luz, não é um céu verdadeiro. Infelizmente eu vi isso no espiritismo, quando o André Luiz, para ir para uma colônia espiritual do nosso lar, ele passou pelo umbral. E é a mesma coisa que os falsos druidas fazem, né? Eles passam a mesma coisa que Dante Alighieri fez, como foi ao inferno e foi encontrar depois a Beatrice do céu. A Beata, não é. É a falso céu ali. Então eles passam por uma dimensão umbralina para depois ir para uma colônia espiritual da falsa luz, que diz que é céu, mas não é. Porque os verdadeiros druidas fecharam o portal do verdadeiro céu. Entendeu? E aí essas instituições, eles estão desativando os nossos DNAs para a gente ser desconectado do eu superior. Tá? Então é um problema sério isso. Quando tá colocando cruz na testa, cruz pendurada no peito, a gente que é taróloga, que a gente sabe o significado da cruz, né? A gente começa a entender as coisas, né? Eu cheguei a fazer também alguns feitiços, simpatia, porque a gente só acha essas coisas do falso bem, né? Que é tudo cruz cristianizado, né? Mas se a gente for ver, a igreja não é cristã, né? A igreja é um paganismo encoberto, né? Um barbarismo ali encoberto, né? E aí a gente começa a entender, quando eles estão com a cruz no peito, né? O colar da cruz no peito, o chakra cardíaco deles está bloqueado. Eles não têm um amor verdadeiro ali, tá? Eles vão ter uma empatia por seres das trevas, da sombra e da falsa luz. Vão acreditar na mentira deles, que os seres do mal mentem, engana, faz a voz mansa, se faz de bom, mas não são, tá? E é muito difícil você provar que eles estão mentindo, porque é muito convincente, né? Você não vai sentir energeticamente, não vai, porque engana, tá? Então é isso, eu não acredito na Bíblia, apesar que em alguns momentos a gente vê a presença do Messias lá, que era um representante do grande conselho druida legítimo, quando fala que veio para cumprir a lei, né, que é a lei da justa justiça, e quando diz que não veio atirar pérolas aos porcos, né, veio falar para o povo dele, porque ele sabe que a falsa luz é controlada pelo mal e é um cego e nunca vai apoiar a verdadeira luz, sempre vai apoiar como apoiaram o Barrabás, né? E aí a gente vê que as pessoas são um bando de ignorantes e a gente quer entender porque uma força do universo não coloca ordem nessa bagunça, né? Porque deixam o mal e os ignorantes se dando bem com estrutura, né? Eu fico assim, vi atrocidades nos centros espíritas, as pessoas lavando a cabeça dos espíritos para programar para sofrer.
É uma programação masoquista, destruindo vidas de inocentes. Enquanto isso, eles cagam a regra pro outro, mas não veste a carapuça para eles mesmos. Destrói a vida do outro, mas quando é a vez deles próprios, eles vão resolver uma resposta, uma regra que favorece eles, né? E não como fizeram com a outra pessoa. Eu vi isso o tempo todo. E aí você vê que muitas vezes você tem dois tipos de obsessor. O obsessor que vai chegar lá com a voz mansa, vai responder todas as perguntas do doutrinador, que incrivelmente o obsessor é tão bonzinho que vai falar a verdade, vai dizer todos os planos da sua gangue, meu Deus. E o doutrinador espírita songamunga acredita em tudo, né? E você vai ter o outro obsessor, que é um ser vulnerável que foi prejudicado por um dirigente da casa, ou algum médium, ou algum seguidor do centro espírita. E esse vai até falar a verdade, vai estar às vezes até desequilibrado por desespero. E aí o doutrinador, o centro espírita, vai tratar isso como um criminoso, vai lavar a cabeça dizendo que tem que perdoar, né? Porque a lei do perdão é a lei da injustiça, da impunidade, né? E vai jogar esse inocente no umbral, porque aí não tem lei da vibração e da justiça, ele está sofrendo, isso já leva ele para um baixo astral, né? E sofrer é natural, gente. Se tá coerente com o problema, é natural. A pessoa não tem que ser sabotada. Não sofra, não sinta, não seja gente, né? Essa espiritualidade tá parecendo que as pessoas não são evoluídas, gente. Nós estamos no século XXI e parece que as pessoas são bestas, né? E aí você se pergunta o que a gente faz, o que está acontecendo, que criação é essa, que universo é esse, quem está no comando é o mal, é os tapados, é a besta, é o gado, é o povo. Ah, você é monarquista. A monarquia é o sol amarelo, é o filho de Deus, mas não é o sol amarelo que está no governo, é o sol negro, é o buraco negro, é o falso sol, né? Então, gente, é isso. É isso, às vezes é bom a gente desabafar, botar pra fora, né? Mas sabendo que o gado dorme, o gado é controlado, eles controlam o inconsciente coletivo. A magia lunar é pra controlar o inconsciente coletivo. As pessoas fazem as coisas e não sabem por que estão fazendo, é uma hipnose, tá? E aí as pessoas estão muito despreparadas, os centros espíritas estão despreparados, contaminados. E quando a gente fala na Bíblia, a Bíblia os druidas não escreviam, como eu estava dizendo. É o poder do verbo e não da escrita. A escrita é Satanás, né? Inclusive, a lei lá que Moisés veio trazendo escrita não pode ter sido Deus Jamé. Deus não escreve, Deus verba. E aí você vê que na Bíblia o Deus deles era o impostor, né? Não é o bem, é o dragão fingindo ser Deus. Como na igreja, é o dragão fingindo ser Deus. Deus jamais faria uma injustiça, Deus jamais daria um inocente para salvar o culpado. Deus não faz prática de sacrifício humano. E aí, você quando começa a entender essas coisas, é um processo de despertar e consciência, e não esse falso despertar que o povo diz por aí, né? Você começa a entender que as pessoas estão totalmente enganadas. O mundo está totalmente entregue às pragas. E o mundo espiritual, a colônia espiritual, é reflexo dos centros espíritas. E quem está controlando os centros espíritas são conchavos. Não são pessoas capacitadas com empatia. É o gado. Não são os mestres verdadeiros. E aí é um feudalismo a colônia espiritual. Vem cá, vamos te proteger, porque lá fora vai ter um monte de trevoso para fazer. Não vai proteger, não vai. Não vai proteger. Você vai ser lavada a cabeça, vai ser obrigada a seguir a regra deles, que não é a regra egóica deles. Tá? É bem complicado. Eu não acredito nas colônias espirituais que estão aí, não. Ou o que está no astral superior, o mal chegou por meio de trapaças, ou as colônias espirituais que estão ligadas aos centros espíritas não é do astral superior, é da falsa luz e das trevas. Tá?
é complicado, né? Então, o meu templo aqui, tá? Eu tô tentando resgatar o verdadeiro druidismo, que é o clã do sol, baseado em magia natural, e trabalho com ervas, né? E aí a gente vê o trabalho com caboclo, com povo xamânico, de curandeiro, bezendeiro, né? E isso tá em tanto o índio brasileiro, o índio norte-americano, o índio que na verdade é o celta, druida irlandês, né? E aí a gente faz uma ligadura com o povo cigano, que aqui o verdadeiro povo cigano que deveria ter ido para a Irlanda, que é o leste, né? As forças positivas de Pleiades, e não que foi para a Índia. E é uma busca de um resgate, né, da valorização da mulher, não como a pombagira que dá o golpe do casamento para ser sustentada como uma mercenária, mas é a mulher que tem feminilidade e tem dignidade, estuda, né, trabalha, né, busca não dar golpes, né? É uma coisa você casou com alguém que tem dinheiro sem querer, mas você estudou, você buscou trabalhar, né? Outra coisa, você vai casar com interesses financeiros, né? Eu conheci uma druida entre aspas, porque o espírito dela não é druida, mas ela se faz passar de druida, escreve livros. Ela ia na galeria do supermercado de vinhos, que é onde, segundo ela, fica os homens ricos, para dar o bote a homem, né? Com a estratégia dela para pegar homem, né? Que ela quer um casamento, que um homem que sustente, banque o luxo de rainha para ela, né? E aí aqui eu não estou dizendo para você casar com pobre, eu estou dizendo para você ser capacitada de não dar golpes, estratégia de dar bote, né? Isso é coisa de cascavel, né? A verdadeira mulher, né? O verdadeiro feminino é algo celeste, né? É algo celeste, algo digno, que tem um mérito, mas não é um mérito como Satanás quer fazer passar, de tortura, de sofrimento, de sacrifício, não. É um mérito que você fez por onde, né? De estudar, né? Não ficou passivo, você foi atrás dentro das suas possibilidades, em buscar uma profissão, um conhecimento, uma estrutura, né? Buscando seus próprios dons e capacidades, em vez de ser um vampiro, abutre que dá o bote, arma para se dar bem à custa de alguém, né? Como é a falsa Amélia, que se faz passar de Eva, porque também queria ser a Eva, filha de Deus, que era nobre, que estava lá no pedestral, babado do ovo, e de repente quem está ali é Lilith, disfarçada do bem, como faz a falsa luz, né? Vê se você lembra de alguém que agiu assim, né? Você fez o bem ou o mal? Quem é você? Eu fiz o bem. Se contorce em torno de você que nem um cascavel, se auto-adorando, narcisicamente se amando, se achando bonzinho, mas você já vê que é um egocêntrico, não é um bem. Igualzinho Satanás, e também age assim. Satanás está dentro da falsa luz, né? Lilith está dentro da falsa luz, né? Então, quando você entende esses entendimentos da espiritualidade, você já enxerga as coisas realmente como um desperto. É um primeiro passo, porque aí você não pode ser controlado. Você tem que saber o que você está vendo, se é real, um ataque mágico, enganando. Imagina, você está com uma carta e aí você não sabe que o chakra do seu cliente está invertido, que o corpo espiritual está de cabeça para baixo, que o corpo está direita no lado da esquerda, que fizeram um ataque no campo eletromagnético ali, e você só sabe mandar a pessoa alinhar o chakra e não entende que existe milhares de outros parâmetros ali. E existe magia de espelhamento branco, magia de espelhamento negro, magia de bode expiatório, magia de troca de cabeça, troca de energia. E aí você tá vendo o astral e o mental, história de vida de outra pessoa, não do seu cliente. E aí? Como que você sabe que você não está sendo enganado? Os centros espíritas, que as pessoas pensam que é um lugar invencível. O Pai de Santos, o zelador, que as pessoas pensam que é a pessoa invencível, o melhor lugar para você ir, que você não tem capacidade, é ele que tem. Não estão vendo isso, não estão percebendo, estão sendo enganados.
né? A interpretação de cartas, de oráculos, de búzios baseada em comportamento está ocultando o problema espiritual. Você é assim, você é assado. Não, gente. Esse é o problema que fizeram contra a pessoa. A pessoa não é isso. Está havendo um ocultamento da verdade. Não estão percebendo as trapaças. Eu só me pergunto, como é esses tapados bipolares? É porque essa energia cagada, né? Fazem tanto mal, na hora de fazer um mal, faz sabotagem, faz não sei o que, faz magia negra, faz quimbanda, faz bababá, bibibi, bababô, mas não veste a carapuça do pilantra, e na hora de atender um ser da verdadeira luz, não vai pensar nessas coisas, vai entender linearmente para botar culpa. Entende? Isso é uma doença espiritual. Porque Lúcifer e Satanás só falam em seres cagados. Tá? É preocupante. Já numa dança circular, como numa meditação grupal, você vai ser contaminado pelaquela pessoa. Ah, mas a gente tá só fazendo uma dança circular, sem se preocupar, tanto assim como já abrimos uma cartinha, dizendo que estamos recebendo bênção, acendendo uma vela ali, parece até um trabalho espiritual, né? Mas quando chega a hora de uma implicação mais um pouco detalhista, vocês estão rodando anti-horário, vocês estão chamando bênção ou vocês estão banindo a bênção daquelas pessoas que estão ali? Né? Que nem a cruz católica que está bloqueando o cardíaco da pessoa, gente. Tá entendendo? Um trabalho espiritual que parece que é flu-flu, que tá todo mundo... Na verdade, tá ali sabotando a energia da pessoa. Contaminando a pessoa. Eu quero, aqui no meu tempo, fazer um trabalho, sim, com dança circular, mas mais consciente da problemática espiritual que tá ali sendo manipulada, né? Com mais cuidado, né? Com mais seriedade. Então, meu templo, a gente trabalha com oráculos, que eu sei bastante, né? E são 24 anos trabalhando com oráculo. Meu primeiro oráculo foi o baralho cigano, né? Estudo até hoje. A magia natural, que aí a gente tem o xamanismo, a jurema, né? A cama de cura, que a gente tem a medicina do cacau, que não é uma coisa alucinógena e não é uma droga como a ayahuasca e tantas outras medicinas do cacau, né? Porque essa linha que vai para drogas, né? Alucinógena, ela vai para uma linha muito caótica, magia do caos, né? Vai para o caos, umbral, lua. Eu sigo a linha solar positiva, né? O verdadeiro sol, né? O autêntico sol, legítimo, o único sol. E aí a gente vai para a linha da medicina do cacau, né? Para algo positivo, mas não para o lado degradante de Tantra Yoga, né? A Pachamama, que aí tem um ritual sexual, aí vai com a bebida do cacau. Não, aí já é uma corruptela sexual, não é? Tá? E aí a gente faz o trabalho com benção do útero, mas seguindo o sol, que o sol que é a vida, gente, o sol que é a divindade. A lua, o povo tá seguindo a lua é menstruação, a lua é a hemorragia, a lua é vampiro, não é a mãe, gente. Tá? E aí a gente vai fazer isso aqui, baseado no sol, né? E é um trabalho com o povo cigano, né? O povo cigano, ele tem uma egrégora ali que desfaz trabalhos de feitiçaria, ele tem uma egrégora que trabalha com dança, com artes, né? E aí é isso que eu tô trazendo pra cá. E o trabalho druida, tá? Que tem só 3 festividades coletivas anuais principais. E não seguimos a roda do ano, porque a roda do ano foi traçada pela primeira vez por Caim, foi traçada com sangue. E depois os seres da OTO, do Gardner, né? Esses seres satânicos da ordem secretas, que supostamente foi o primeiro a codificar e a trazer a roda do ano, mas eu já sei que ela veio de Caim a princípio. Então, quem está trazendo essas codificações, eles são do clã de Caim, eles são vampiros, são do clã da lua. Então, a roda do ano, eu não sigo, eu só sigo aqui a primavera, que ela está ligada a Pleiades, são os verdadeiros druidas, tá?
E aí eu sigo a primavera no hemisfério sul, que é onde a gente tá. A gente segue o Ano Novo Celta, né, que é um culto dos antepassados, e aí a gente vamos buscar os antepassados que se salvaram. Porque tem antepassados que viraram servo do mal e viraram nossos inimigos, são controlados, estão hipnotizados. E as pessoas não dão esse processo de entendimento nisso, né? Eu já fui em vários lugares, os lugares não te dão um discernimento. Olha, cultua seu antepassado, vai rezar, chama seu antepassado. Ele em momento algum consegue ter consciência e o cuidado de dizer, olha, chama o teu antepassado bem que se salvou, que era seu amigo. Porque os antepassados que te sabotaram estão sendo controlados pelo mal e não se salvaram, você vai chamar desgraça para você. Mas eles não te dão consciência, alienação, idiotia o tempo todo. Inclusive dentro do pagão, que se prega se achar o sabichão e o falso bem, que é sempre dito, idiota, retardado. Não, os dois têm retardo. Só fica o espertalhão na hora de se dar bem à custa de alguém. Infelizmente, é o espírito do mal dentro deles, né? E no inverno, e aí a gente segue o inverno do hemisfério norte, porque é dezembro, né? Ele foi colocado esse dezembro aí para puxar um feriado pagão, e aqui eu tô chamando de bárbaro, né? E não druida. O verdadeiro druida não é. O inverno, que são demônios do Yule, demônios de sacrifício, e eles vêm para sacrificar. Mas claro, eles só querem sacrificar quem é do bem, da luz, o bem verdadeiro, não é seu ego de se achar o bem, não. Tá? E aí, nesse ritual, a gente faz processo de proteção. A gente não vai cultuar o inverno, a gente faz processo de proteção. São os únicos 3 rituais coletivos anuais que a gente faz. E claro, depois fechado alguns avulsos ou semanais para alguns trabalhos. Tá? Isso para trabalhos coletivos. Aí temos o trabalho de feitiços e terapêuticos, né? Que aí pode ser feito nos trabalhos, nos rituais coletivos, ou como pode ser feito como um feitiço de um atendimento, de uma consulta de alguma cliente que veio comigo. E é assim que está funcionando o nosso templo, né? Magias naturais, dos 4 elementos, magias com erva. Trabalho com Miguel, né? Porque Miguel tá ligado aos druidas. Aliás, Miguel não é vermelho, porque vermelho é Marte. E Miguel não é azul, porque azul é Baal. Azul é a igreja, é lua. Apesar que a lua às vezes veste de vermelho, porque é um vampiro. E o Miguel verdadeiro é amarelo, como a justiça verdadeira é amarela, e as forças positivas do leste, nosso sol, do nosso sistema solar. Tá? Então as pessoas estão totalmente perdidas numa religião falaciosa, com falsos deuses, né? Então a nossa patrona é a justa justiça, tá? Nosso templo, os verdadeiros druidas é a justiça, né? Então a gente não tem ar de fé aqui não, é justiça e merecimento, não tem coitadinho, me ajuda pelo amor de Deus. Qual o seu merecimento? É o que eu quero saber. Ah, você merece isso, mas você acha que você merece isso porque você é egocêntrico. Ou você está falando isso porque você quer se dar bem. Aqui não é lugar para mentiroso. Mentiroso vai para a lua, vai para o buraco negro. Aqui a justiça está pautada também na verdade. Tá? Então, o nosso trabalho aqui é com o conselho druida verdadeiro, com os seres que trabalham com xamanismo, com benzedeiro, com curandeiro, com profetas, que aí vem os oráculos, né? Trabalho de magias em si, né? Feitiços para resolução de problemas. E o povo cigano, que também é feitiço, é alegria, é arte, é movimento, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode botar aí nos comentários, que aí a gente vai explicando o que é o verdadeiro druidismo, que são os impostores que estão aí e quem sabe as pessoas que estão perdidas, porque o que eu percebo
que eu, como não cresci numa estrutura, né, a minha mãe, ela estava contaminada, né, por um fomoré, o meu pai era um ser do bem e foi assassinado, e ali eu não tive uma estrutura para desenvolver o druidismo, né, saber quem eu era. Os centros espíritas estavam alienando, a sociedade secreta estava sabotando, né, que os magos que estavam lá conscientes estavam armando, e a gente só indo para o lugar errado porque não tinha um templo do verdadeiro druidismo aberto para orientar a gente, né, e fizeram de tudo para eu não conseguir abrir esse templo, né. E a gente tem que tomar cuidado para não estar dizendo que a gente é druidismo verdadeiro e o inimigo está ali gerindo, não pode, né? E é isso, gente, eu tô com calor danado aqui, deve ser como sempre um ataque espiritual para atrapalhar, né? Por mais proteção que a gente faça o tempo todo em processo de guerra espiritual, que a justiça fica batalhando o tempo todo para manter a ordem, né? E o inimigo quer trazer caos e injustiça, né? E é isso, eu não tive esse processo, então eu acredito que algumas poucas pessoas como eu, que é do clã do Sol e verdadeiro druida, estão no modo zumbi. Porque por a gente estar no corpo humano, a gente não é um druida no corpo druida. A gente é um druida espiritual no corpo humano. Precisa ser despertado. E eles estão sabotando. Então, a gente vai na boiada. Vai na boiada, vai na leva das religiões que estão aí e vai sendo alienado com processos que não te mostram essa verdade que eu coloquei nesse vídeo, de entendimento do que está por trás das palavras, né? Dos conceitos. Você precisa ter esse entendimento para você perceber que são religiões e instituições que estão levando para o despenhadeiro, para o caminho errado. Né? Você vai num centro espírita, o espírito te xinga, te humilha, te acusa e depois diz que você foi para um lugar do mal, que você pensava que era bom, mas ele faz tratar como se você tivesse sido de propósito, né? Ele dá um processo acusatório contra você, né? Ataque espiritual, né? Você foi lá porque você quis! Ué, mas quem sabia que lá era do mal? Que nem quando você vai no centro espírita, você não sabe que ali a maioria está incorporando obsessor, quiumba, guia espiritual do mal. Todo mundo pensa que o cigano Vladimir, por ser do Oriente, é do bem. Aí quando você vai estudar, o cigano Vladimir é um feiticeiro. Como eu já disse, o feiticeiro é um mago negro num nível piorado, maligno, do Baal mesmo. Quase um quibandeiro, né? Um ser daqui, quimbanda quase. É um feiticeiro, ele está ali para fazer pactos, negociações e prejuízos, né? Engano. Na linha do Oriente, gente. Né? Aí você vai para um centro espírita, você vê as pessoas sendo guiadas pelos obsessores, pelos seres do mal. A pessoa chega perto de você do nada, sem motivo nenhum, e fala: se você procurar Deus, você vai ficar procurando Deus, querendo saber o que é Deus, cadê Deus, você vai ficar maluco. Aí joga um arquétipo negativo, né? Então você não tem que procurar Deus, você tem que procurar o diabo ou ficar que nem um imbecil, né? Você vê que esse tipo de pessoa que vem com esse discurso, eles estão ali sendo controlados pelo mal, porque do nada, sem motivo nenhum, chega perto de você e peida um troço desse, né? E você ficar procurando Deus, querendo entender Deus, você vai ficar maluco. Por que as pessoas não dizem: pô, você tá certíssimo, procura Deus, procura a verdade, que procurareis a verdade, procurareis Deus, o espiritual, e as coisas vão se abrindo, você tá batendo na porta. Não, a pessoa tem que sabotar, botar isso como uma coisa negativa, pra cagar o subconsciente, sabotar, acusar, bloquear a pessoa. Que nem um outro chega assim: ai meu Deus, eu tô vendo espiritualmente que você tá concentrada pra cima, tá buscando cima. Que horrível, você tá buscando cima, superior. Quer que eu busque o quê? O cu do inferno? Sabe? As pessoas ficam loucas. Aí você vê. Uma vez eu estava no centro espírita, a mulher chegou perto de mim que eu tinha que estudar porque minha mediunidade estava muito forte, né? Eu que tinha que controlar o espírito. Aí você vê, outro obsessor usou ela para vir me sabotar, para bloquear minha mediunidade. Porque se ela tivesse estudado, ela teria visto Kardec dizer
no Livro dos Espíritos, que os espíritos te controlam mais do que você pode supor. Kardec disse isso. Aí você vê, gente, os centros espíritos médios estão sendo controlados por maus espíritos, servindo de cavalo e porta-voz. Cadê essa proteção nessa espiritualidade? Cadê a credibilidade nesses centros espíritas? Como pode o negócio estar assim aberto, o mal controlando, né? O que está ali realmente chefiando a cabeça da presidência daquele centro espírita que não vê isso? É um heleninho, um ser das trevas, fingindo, enganando, né? É isso. A minha preocupação é que aqui não seja assim também. Um engano, né? Fingindo que é do bem e quem está mexendo os pauzinhos. Eu não quero isso, tá? E aí, o cuidado, né, de quem vai ficar aqui, né? Porque passar, qualquer um passa. Quem vai realmente ficar, não pode ser qualquer um. Não pode ser espíritos das trevas, nem da sombra, nem da falsa luz. Tá? Então, quando você entende, né, que você tem que ir para um lugar e ficar nesse lugar que a sua família é afim, né, é divina, espiritual, né? E não ir nos lugares que nem um abutre e sair pegando tudo, né? Porque quando você começa a estudar, por exemplo, magia de caldeirão, tá na quimbanda, Exu, né? E aí você vê o sigilo na Umbanda, na quimbanda, no candomblé, a magia do caos, que é magia salomônica, selo salomônico. E aí você vê, né, gente, que tá tudo misturado. Como a pessoa pode se dizer qual é o seu caminho quando é, né? É um druida do Rio, por exemplo, que não é druida, né, mas se diz druida, tá lá recebendo seres supostamente deuses druidas, né? E tá lá fazendo magia de quimbanda, de candomblé, de voodoo. Mas tá lá chamando que é druida, inclusive incorpora Exu lá, né? E aí você vê, aí ainda vem aquela pessoa ignorante que não estudou, que não sabe essas coisas e vem te dizer que ela quer um celtismo puro. Não tem. Eu tô tentando buscar isso, mas não tem. O celtismo puro tava com verdadeiros druidas que foram embora e fecharam a porta. O que tem aí é africanismo e miscelânea, tá? Os druidas da Inglaterra, dos Estados Unidos, que segue a linha irlandesa, eles juntam a magia popular com livros dos Vedas e com livros budistas e indianos. E cria uma configuração ali, mistura com ocultismo, com magia do caos, com voodoo, com quimbanda, eles misturam tudo. E depois diz, bota a máscara histórica e de divindade celta e diz que é druida. É isso que você tem aí sendo chamado de druida. É miscelânea. Tá? Não é druidismo, celtismo puro, verdadeiro, porque eles fecharam a porta quando foram embora. Tá bom? E aí a gente, eu vejo, é engraçado, né? Essa gente do clã da lua, eu vi reclamando de um livro de uma pessoa, dizendo que a pessoa é um absurdo, o druida não cultuava o sol, era só a lua, e não sei o que. Eu li nos arquivos arqueológicos, esses druidas do clã da lua, parece que são um arquivo, né? Tudo lua, passado, né? Arquivo, né? Não tem, parece que eles não têm acesso espiritual verdadeiro, né? Parece que eles não têm acesso espiritual verdadeiro ao espiritual, é tudo baseado em arquivo, né? Arqueologia, arquivistas, né? É ridículo, porque até a arquivologia e arqueologia pode ser algo forjado, inventado, baseado num tempo. Para mim, o verdadeiro druidismo, ele estava num alinhamento com Pleiades que aconteceu milhares de anos, muito antes do dilúvio. Ou seja, não está registrado pela história, tá? E é esse druidismo que eu busco. Porque tudo que veio depois do dilúvio e das proximidades antes do dilúvio
não é do verdadeiro Deus ali, tá? Eu estou procurando algo que estava antes dos sumérios, que o sumério ali já foi uma decadência evolutiva, tá? É uma decadência evolutiva ali que aconteceu, tá? Eu acredito que depois de Adão e Eva a coisa foi para aquela Suméria ali, tá ok? Então é complicado, né, você entender. E aliás, quem conseguiu a ter paciência e buscar a verdade, tá ouvindo meu vídeo até agora, gente, olha, você tem persistência, ok? E talvez você tenha algum mérito de alcançar a verdade. Porque o preguiçoso é um vampiro, ele quer conseguir as coisas fáceis à custa de alguém, ele não tem capacidade própria. Ele é preguiçoso e quer roubar, que é o caminho mais fácil, né? E é muito complicado a gente falar isso, porque o maluco do inimigo, ele quer pegar essa frase e dizer, então, que você tem que conseguir as coisas sendo sacrificada, torturada, apurrinhada, e não é esse caso, né? Ele quer ir pro exagero, né? Ele não tem discernimento, né? Uma coisa é um mérito, você correr atrás da forma possível que você tem, às vezes até faz algum esforço para poder não ficar na linha muito cômoda, né, e tentar alcançar, porque nem sempre as coisas são fáceis, mas não quer dizer que você tem que se trucidar, se torturar, e remar contra a maré, e se afogar, e chegar morto, estrupiado no final do caminho, não. Eles querem pregar sim, querem deturpar para isso. E aí a gente vai para uma alienação e lavagem cerebral, né? Então é isso, gente. Quem tiver interesse em ser atendido por mim, conhecer meu templo também, que é simplório, né? Na minha própria casa, né? É só entrar em contato comigo, eu atendo online, como também presencial por hora marcada. E antes que a pessoa venha, gente, falar alguma coisa, né? Eu queria também deixar claro que Kardec e o Messias, eles eram druidas, né? O Kardec, houve ali uma mistura, né? Que ele foi trazendo isso por meio de um centro espírita de incorporação. Eu sinto só a falta de Kardec não ter colocado umas leis ali e umas estruturas de resolução magística de problemas. O kardecismo é bem precário, ele não vai conseguir resolver problemas, tá? Ele não vai resolver problemas espirituais com aquele passe superficial, não vai. Com aquela mesa branca não vai, porque o centro espírita que eu fui, frequentei 10 anos, que eu acredito que é a Helenine, um ser das trevas que está chefiando, se fazendo passar de bem. Fazia trabalho de visita do lar, da casa, fui em vários lugares, deixei o nome, nenhum deles perceberam o que estavam fazendo aqui em casa. Quando percebi que tinha alguma coisa esquisita, eu botava a culpa em mim, em vida passada, e não era. Era um ataque espiritual que o inimigo faz enviação, magia de transporte, magia de transferência, e o tapado, ignorante, espírita, médio, presidente de casa espírita, vidente, acredita na ignorância. Gente, vocês não aprenderam o básico do kardecismo. Kardec diz que existem espíritos mistificadores, enganadores. O vidente acredita em tudo que vê, gente, pelo amor de Deus. Um magro negro, vampiro, cheio de luz, bonito, colorido, iluminado, a vidente chorando que nem uma retardada. E ela acreditou no que viu, achou que ele era um ser evoluído. Não era, vampiro, roubou a luz de alguém. É luz simulada. Mas o tapado não aprendeu nada que Kardec ensinou, porque um ignorante desse está com percepção, é incapaz, gente. Vai estudar, vai se aprofundar, sai do ego, você não sabe nada. Vista a carapuça da insignificância. Estuda mais e fale menos. Vocês estão sendo enganados, nem tudo que reluz é ouro, vocês não aprenderam nada. Oh, meu Deus. Não aguento mais, gente. As pessoas parecem tapado. Entende? É isso, gente. Eu queria deixar isso bem claro. Como que você reconhece que Jesus era um druida? Eu vim para cumprir a lei da justa justiça. Era um druida.
Jesus não deixou nada escrito, os druidas não escrevem nada. É verbo, poder de criação, verbo. Entende? Na Bíblia se manifesta raramente o verdadeiro Messias. A maioria das vezes está Lúcifer, o anticristo. A fé te curou, aquilo não é o Messias. A fé é baseada na lua. É o clã da lua. O clã do sol é o clã da justiça. Eu vim para cumprir a lei da justa justiça. Eu vim falar para o meu povo, não atire pelos aos porcos. Porco é o clã da lua retardado, da falsa luz. Aquele mais que tiver, mais será dado, é a lei da injustiça. Entende? O Messias não está falando o tempo todo ali. Vocês estão sendo enganados, videntes são enganados. Cuidado quando vocês falam alguma coisa. Vocês entendem errado. Muitas vezes, a evidência que você está tendo está sendo feita por alienígenas das trevas. Ele vai mostrar do jeito que ele quer e você vai entender com a sua nível obtuso. Ele vai ocultar a verdade. Por exemplo, uma vidente, cartomante, neta de cigana. Estava num desses grupos que viraram, ele sabota a pessoa, desconecta a pessoa do eu superior e a pessoa vai passar a ser usado os seus dons, contaminado com o subconsciente psicológico e enxergando a forma dentro do plano que o inimigo quer. Ou seja, ela vai ver um futuro que faz sentido. Fulano não vai te ajudar porque acha que você é o mal. Mas ela não vai enxergar a verdade que é fulano não te ajudou porque ele é o mal, trabalha pro mal. Entendeu? E a imagem falsa que fazia parecer que você era maligna, na verdade, é uma alma inimiga que muda de forma e finge que é você. Para enganar o vidente. Mas vocês não sabem bruxaria, vocês não sabem ocultismo, vocês não sabem EGOS, vocês não sabem magia de visualização, vocês não sabem as implicações de sabotagem, ilusão e ocultismo, ocultamento que se faz da verdade. Um vidente precisa saber tudo isso e ter empatia. Você só vai ter empatia pro Filho de Deus se você for Filho de Deus também. Se você é um falsa luz guiada pelo mal, sem perceber, sem ter consciência disso, você vai ter empatia pro pilantra mentiroso. Vocês entendem qual é o problema que está acontecendo nas instituições espirituais? E isso eu estou falando em todas as vertentes. Porque antigamente eu pensava, a igreja católica, a igreja é o bem, tadinha, é o bem. Quando você começa a pensar que a Virgem Maria está aparecendo e dizendo que é um absurdo que o filho dela não vai ser mais sacrificado na igreja, não vão beber mais do sangue dela, você já começa, que é isso, gente? Que bem é esse? Que mãe é essa? É um demo esse negócio, que é isso? Ninguém pensa. E aí eu comecei a ter um clique em relação à igreja, que algo estava acontecendo de errado ali. Que bem é esse? Aí depois eu entendi, beba do sangue, é um vampiro, come da carne, é um canibal. Meu Deus, é Vlad de Tempos, são vampiros que estão ali. A lua é vampira, a virgem pisa na lua. E aí você vê o que está ali, não é filho de Deus. Adão e Eva tiveram os filhos possuídos por Satanás e Lilith, a falsa luz. Eles são vampiros. Tá? E aí a gente tem vampiro psíquico, vampiro de carne, vampiro de sangue. Ah, mas isso não existe. Se você presta atenção, não existe. Você conhece tanta coisa assim para dizer o que existe e o que não existe? Você é tão egocêntrico que você sabe tudo que existe. Você não sabe tudo que existe. Seu conhecimento é assim, ó. Você é só egocêntrico. Então para de dizer o que existe e não existe, baseada na sua cabeça limitada, nas suas ideias limitantes, obtusas e alienadas. Você pode simplesmente dizer assim, poxa, eu não sabia que isso talvez exista. Vou estudar mais.
poxa, eu vou ver que talvez o que a minha religião ensinou esteja num nívelzinho muito básico, jardim de infância, talvez eu tenha que olhar outras coisas. Mas não, o egocêntrico vai dizer isso não existe, eu sei tudo que existe. Mas é aquilo, né? Atirar pelos dos porcos. É inútil, não tem consciência para isso. Não tem empatia. Não é desperto e nunca vai ser, porque pau que nasce torto, morre torto. Você só pode ser o que está dentro de você.